perdido. Toda convicção é crença de estar em algum ponto do conhecimento, a posse da verdade incondicionada. Não se entra duas vezes no mesmo rio. Estamos ainda no tempo dos indivíduos. Só depois de deixarmos a cidade é que veremos a que altura estão as torres acima das casas, acima das casas. Na mensagem anterior vimos que esse termo avivamento não deve ser empregado por nenhuma congregação. Porque o termo avivamento, ele entoa obra morta. E quanto mais você falar avivamento, mais você vai propagar obras mortas. A Igreja de Deus, ela não é avivamento, ela é vivificação, bem como preceitou perfeitamente em João, que eu vou já te mostrar o versículo. Todo conhecimento, ele parte de um ponto. Desse ponto, existe uma convicção para a sua expressão em atendimento ao pensamento e às indagações. Como vimos na mensagem anterior, quando éramos criança, perguntávamos, e muitas foram as nossas indagações. As minhas, então, porque é aquela necessidade do saber ao conhecimento para ser praticado. O conhecimento, sabemos que parte de um ponto, para gerar a convicção desse ponto a partir desse ponto, e gerar a crença a partir desse ponto da convicção. O ponto, quando falamos de evangelho, quando falamos do Filho do Homem, o conhecimento do evangelho é a instrução e o ensino, que traz o saber para entendermos o que está no coração do Altíssimo. A Bíblia é a nossa cartilha, é o nosso embasamento que nos proporciona o conhecimento que precisamos. De posse do conhecimento sagrado, sabemos exatamente o ponto da convicção. O principal objetivo que Deus teve com o Filho dele e enviar o seu Filho para efetuar a obra na cruz. Partimos então do ponto para o convencimento e para a crença a partir desse ponto. E o ponto que nós entendemos que o Evangelho nos traz é exatamente o edifício de Deus. Ou você edifica o teu edifício, pedras mortas, as tuas vontades, os teus anseios, o teu emprego, a tua projeção na terra, você coloca em primeiro lugar ou você coloca Deus em segundo plano. Porque não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Qual é o ponto? Qual é o conhecimento do livro sagrado que precisamos para entender o ponto-chave principal? É que o objetivo de Deus é edificar suas pedras vivas. Edificar suas pedras vivas implica em formar Cristo no espírito humano, no interior humano. Só que para isso vai ter que acontecer a negação do eu, para formar o Cristo, o inclusivo dentro. O reino de Deus ali começa, não é em edifício, não é em igreja de pedra, não é dessa manifestação de Asbury aí dos Estados Unidos. Porque isso daí é apenas manifestação do homem em fazer com que Deus produza o edifício humano e não o edifício dele. Vou te mostrar. Porque nós já temos cenas do que está acontecendo. O que está acontecendo em Asbury, exatamente é a busca humana para atender o seu desejo. Porque eu tive prova disso quando eu fiz uma pregação numa praça. E eu vou te mostrar no WhatsApp, quando eu conversava com um colega, com um irmão, e mostrei para ele
O áudio vai estar um pouco abaixo do nível, mas é diretamente dessa parte que eu falo o que eu passei. Aquilo ali testificou que o homem, na verdade, vê Deus como um mero provedor dos seus anseios. Então, o que está acontecendo em Asbury é isso. É o próprio homem chamando Deus para edificar o seu próprio edifício humano. Aquilo ali não é edificação de pedras vivas. Tem uma cena que prova e testifica que aquilo ali não é mover de Deus. Aquilo ali é avivamento mesmo, de pedras mortas, pedra de concreto sem vida. Porque ali é oração, é mover disso, daquilo, é caindo, é gente caindo, é se emocionando, é louvando, mas tudo com o objetivo, edificar o seu próprio edifício humano, não de Deus. Porque quem edifica, quem deseja edificar Deus no Espírito, não busca recursos financeiros ou prega o Evangelho pedindo o Pix. Porque o Evangelho, inclusive, tem que ser gratuito, como eu faço aqui. Porque Deus, o homem vê Deus exatamente assim. Catador de dízimos e oferta e um provedor dos seus anseios humanos. Eu vou agora, na sequência, te mostrar, vou passar agora o áudio que eu falo, que eu comento a respeito exatamente do que eu vivi quando eu fui pregar numa praça. Vamos escutar o áudio. Na sequência, eu vou te mostrar a cena que um determinado jovem recebe dinheiro, o seu queixume, porque ele está precisando ter uma vida financeira farta. E nós vamos ver a cena, provando que o que está acontecendo ali é avivamento mesmo, obras mortas. Provedor dos seus anseios. O que a gente tem constatado é o seguinte, que a maioria vê Deus como um mero provedor dos seus anseios. Hoje vai ter a noite da libertação. Hoje o demônio vai cair. Venha buscar a tua vitória. Quer dizer que Deus morreu na cruz, sofreu na cruz para sair sendo um mero provedor das vontades humanas. Vê se tem cabimento o negócio. Pois é. É exatamente a realidade da igreja da atualidade. Deus, enquanto Deus está querendo edificar o reino dele no espírito do homem, o homem quer o ver como um mero provedor de suas necessidades. Portas abertas. Eu estou hoje vendo aqui o emprego que Deus quer te dar um emprego. Eu tive essa clareza em um momento que eu vivi e vou contar mais ou menos como é que foi para ti. Passagem para pegar meu barco, né, e tal, ali no cais. Tinha um pregador lá, estava pregando. Aí eu olhei ele pregando, ele estava dizendo o seguinte, arrependei-vos e tal, os adúlteros, os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Aí eu fiquei vendo e tal, as pessoas escutando, nem ninguém se aproximando, nem um sinal. Ele só estava lá falando, e não estava causando impacto lá, não estava causando impacto da palavra. E aí eu vi lá ele pregando ali, eu me aproximei dele lá. Disse, irmão, me presta um pouco o microfone, deixa eu falar um pouco aqui. Prontamente ele pegou e me entregou o microfone. Aí eu comecei a falar que o reino de Deus começa edificado primeiramente no homem interior. Tem que se preocupar primeiramente em edificar Deus no reino, no teu espírito, porque senão tu vai ficar na tribulação. Deus está quase para chegar e para buscar as pedras vivas. E se não tiver no ponto, vai ficar. E fui falando. Quando eu terminei a mensagem,
comecei a me preparar, me mover para poder entregar o microfone pro irmão e seguir minha viagem, pegar meu barco e tal. Para minha surpresa, me aparecem duas irmãs, duas pessoas. Um casal, um homem pedindo uma oração e a segunda, uma mulher. Adivinha o que ela estava pedindo? O Senhor queria uma oração. Aí eu fiz, tal. Para Deus abençoar ele e tal, seguir. A outra senhora queria uma porta de emprego. Nesses dois exemplos, a gente percebe que Deus representa um mero provedor. O que a gente enxerga é isso aqui: pedras mortas. O povo precisando de edificar a palavra, o reino no espírito não consegue. E vai pedindo avivamento. E a doutrina de demônios chamado... E essa doutrina de aviva a tua igreja, rapaz, é o que mais a gente escuta, essa palhaçada. O povo está morto pedindo avivamento no que está morto e sem saída. É o que a gente vê. É o que a gente observa. Por quê? Porque o povo não consegue, a verdade é essa. Não está conseguindo edificar o reino no espírito. E quando pede avivamento, já é um pedido de socorro para algo que está morto espiritualmente. Não apareceu um dizendo: eu quero edificar esse reino no meu espírito. Não teve nenhum. Um pediu oração, né? Tá? Mas você não vê uma pessoa: eu quero, me ajuda, Senhor, a vivificar esse... Me ajuda, eu quero vivificar o teu reino no meu espírito. Não tem. A maioria procura pastor que prega e tal, pedindo porta de emprego. Pedindo porta de emprego. Por quê? Porque esse povo foi acostumado. Deus é um mero fornecedor de emprego. O povo não foi ensinado a começar a entender que precisa edificar primeiramente esse reino no espírito, para depois vir as bênçãos.